Muito bem, pessoal! Divulgado o edital de concurso público para a Prefeitura de Porto Alegre para o cargo de professor em diversas áreas. Esse concurso público já tinha tido edital divulgado no ano passado para diversas áreas de professor pela Fundação La Salle, mas aquele concurso acabou sendo cancelado e agora foi publicado um novo edital. O principal motivo do cancelamento é que eles desejavam incluir já nesse concurso uma prova de desempenho didático, coisa que não acontecia nos concursos anteriores aqui em Porto Alegre. Então, foi contratada uma nova banca organizadora, que é a Fundatec, e ela vai aplicar agora este concurso público. Para quem já estava estudando aqui com o PGF Concursos, nós já liberamos para vocês os cursos de acordo com este novo edital, porque quem tinha adquirido o curso no ano passado continuou com acesso aos cursos e agora tem acesso a este novo curso, claro, já atualizado, porque mudou a banca. Então mudaram alguns conteúdos e nós também tivemos que atualizar algumas questões do nosso curso preparatório. Então, quem já estava estudando no nosso curso preparatório já tem acesso ao novo curso. Quem ainda não estava estudando conosco e deseja se preparar para esse concurso, pode adquirir os cursos preparatórios que nós temos para este concurso. Nesse vídeo eu vou mostrar as principais informações sobre o edital do concurso e também os cursos que nós temos para ajudar vocês a conquistar uma das vagas neste concurso. Primeira coisa, quais são as oportunidades? As oportunidades deste edital são para professor de artes, ciências, educação física, filosofia, espanhol, inglês, português, matemática e educação especial. Essas são as oportunidades oferecidas. As inscrições podem ser realizadas no site da Fundatec no período de 19 de fevereiro a 17 de março. E a prova objetiva deste concurso será aplicada no dia 27 de abril. Então, nós temos aí, até a prova, 2 meses inteiros para estudar, né? Porque tem o final do mês de fevereiro, tem todo o mês de abril, de março e quase todo o mês de abril, já que a prova é lá no final do mês. Muito bem, qual é o vencimento deste cargo para 20 horas semanais? O edital apresenta o vencimento conforme a escolaridade. E ele apresenta ainda a remuneração para quem tem apenas aquela formação em magistério. Mas para ingressar nesse concurso, já é necessário nível superior, né? Então, nem faz sentido essa primeira linha que está no edital. O vencimento inicial para 20 horas semanais é de R$ 2.636,29 para quem possui o nível superior, né, representado pela graduação em licenciatura plena. Quem, além disso, tiver pós-graduação em nível de especialização com no mínimo 360 horas, ou mestrado ou doutorado, aí o vencimento inicial já vai ser de R$ 3.095,22. Então, esses são os vencimentos conforme a tua escolaridade. Além desse valor básico de vencimento, tem também o Vale Alimentação. Então, a gente tem um quadro demonstrativo para quem tem apenas a licenciatura, que é o padrão M4, e para quem tem pós-graduação, que é o padrão M5. Quem for assumir este cargo para 20 horas semanais, tendo apenas licenciatura, vai receber R$ 2.636 mais R$ 436 de vale alimentação. Então, o inicial fica em R$ 3.072. Quem possui pós-graduação já vai ter um inicial total de R$ 3.531, somando o valor básico com o vale alimentação. Isso para quem passar nesse concurso e for trabalhar apenas 20 horas semanais. Existe na prefeitura a possibilidade de vocês serem convocados para trabalhar 30 ou 40 horas semanais, o que faz a remuneração aumentar. Porque o professor que tem licenciatura, que for trabalhar 30 horas semanais, vai receber R$ 4.536 mensais. E se for convocado para trabalhar 40 horas semanais, vai receber R$ 5.999. Isso o professor que tem apenas a licenciatura. O professor que tiver pós-graduação,
Se for trabalhar 30 horas semanais, vai receber 5.224. E se for trabalhar as 40 horas semanais, o valor da remuneração vai a R$ 6.917. Então, aqui está o quadro demonstrando o quanto que vocês vão receber, conforme a escolaridade que vocês tiverem e também, claro, conforme a carga horária. A garantia que vocês têm passando no concurso é de trabalhar as 20 horas semanais, mas pode acontecer de vocês terem a oportunidade de trabalhar 30 ou 40 e, nesse caso, aumenta bastante a remuneração, como vocês podem perceber. Muito bem. Como serão as provas desse concurso? A gente vai ter nesse concurso 4 etapas. A gente tem a prova teórico-objetiva, a prova objetiva do concurso com 60 questões, que vai valer 80 pontos. Essa prova é eliminatória e classificatória, porque para passar para a segunda prova de desempenho didático, vocês têm que ficar em determinada classificação. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo qual é essa classificação. Bom, a prova de desempenho didático, e vocês vão apresentar uma explicação, uma espécie de uma aula, ela vai valer 20 pontos, também sendo eliminatória e classificatória. Aí tem a avaliação psicológica, que é apenas eliminatória. E, por fim, tem a prova de títulos. Conforme vocês tenham títulos, né, vocês podem apresentar e fazer mais 20 pontos. Então, este concurso vai possibilitar que vocês cheguem a 120 pontos. Percebam que a parte mais importante é a primeira etapa, porque é a maior parte da pontuação. Sem falar que só vai ser classificado para as etapas seguintes quem tiver uma boa colocação nessa primeira etapa. E é para isso mesmo que nós vamos te ajudar aqui no nosso curso preparatório. Temos um curso preparado justamente para essa primeira etapa. Primeira etapa é a prova objetiva. Como que é essa prova? É uma prova com 60 questões. E aí funciona assim: cada questão que vocês acertarem nas disciplinas básicas, que são língua portuguesa, legislação, legislação específica e conhecimentos pedagógicos, cada questão vale 1 ponto. E cada questão que vocês acertarem das específicas vale 2 pontos. Então, percebam que a gente tem aqui metade da pontuação da prova vindo dos conhecimentos específicos. Porque são 20 questões, valendo 2 pontos cada. Então, vocês podem chegar a 40 pontos nessa prova de específicos. Os outros 40 pontos, vocês vão buscar nas questões de português, legislação e conhecimentos pedagógicos. São 10 questões de língua portuguesa, 5 de legislação geral, 10 de legislação específica, que é uma legislação mais ligada à educação, 15 de conhecimentos pedagógicos e as 20 dos específicos. Essa é a estrutura da prova. Existe uma pontuação mínima para que tu não seja eliminado nesse concurso. Tu tem que fazer no mínimo 4 pontos em língua portuguesa. Como cada questão vale 1 ponto, isso significa que tu tem que acertar aqui no mínimo 4 das 10 questões de língua portuguesa. Tem que acertar no mínimo 2 das 5 questões de legislação, no mínimo 4 das 10 questões de legislação específica e no mínimo 8 das 15 questões de conhecimentos pedagógicos. E ainda, vocês têm que acertar no mínimo metade dos específicos, quer dizer, pelo menos 10 das 20 questões de específicos. Percebam que, apesar de metade da pontuação da prova ser de conhecimentos específicos, não adianta gabaritar específicos e ir mal em pedagógicos, porque vejam só, em cada disciplina tem um mínimo de questões que vocês precisam acertar. Quem não acerta o mínimo em alguma dessas disciplinas já está eliminado no concurso. Então é importante que vocês estudem todos os conteúdos de uma boa forma para que consigam tranquilamente fazer esses mínimos em cada uma. Além disso, tem o mínimo total da prova. Dos 80 pontos possíveis, vocês têm que alcançar no mínimo 40. Quem não fizer o mínimo em cada disciplina e o mínimo geral, está eliminado. Mas não basta só fazer o mínimo, eu tenho que ser honesto com vocês. Para vocês ficarem bem classificados, vocês precisam mais do que o mínimo, né? Isso é só para não ser eliminado. E aí vocês vão, claro, buscar maior pontuação
nos específicos, porque é o conteúdo que tem mais questões. Vocês têm que priorizar os específicos, até porque é da formação de vocês. Vocês possuem licenciatura nessa área específica, então essa área vocês gostam e vão ter facilidade de estudar. Para ajudar vocês a estudar para este concurso, para quem vai fazer o concurso para o cargo de professor de matemática, nós temos um curso completo que abrange todos os conteúdos do edital. Temos curso completo para a primeira etapa, né, para a prova objetiva, somente para o professor de matemática. Para quem vai fazer para professor das outras áreas, nós temos o módulo básico. O curso chamado módulo básico, ele não tem esse conteúdo de específicos aqui, mas ele tem todo o conteúdo de língua portuguesa, legislação, legislação específica e conhecimentos pedagógicos, para ajudar vocês com essas 40 questões da prova. A gente tem, então, esse módulo básico que serve para todos os cargos de professor. Nesse módulo básico, vocês vão ter aulas sobre todos os conteúdos e também questões no final dos assuntos para que vocês possam praticar e conhecer também o estilo de questões da banca. Além disso, pessoal, quem precisar apenas de curso de algumas disciplinas, nós temos a opção do pacote só de legislação e conhecimentos pedagógicos, ou ainda é possível adquirir em separado, somente legislação ou somente legislação específica ou somente conhecimentos pedagógicos. Nós temos todas essas opções de cursos no nosso site para que vocês invistam de acordo com a necessidade. Não tem por que comprar um curso completo quem precisa apenas de uma disciplina. Vocês podem comprar por um valor menor somente uma das disciplinas. Mas claro que para quem for fazer todas as disciplinas, no pacote sai mais em conta financeiramente. Então é isso, pessoal. Esse é o quadro da prova teórico-objetiva. E passando nessa prova teórico-objetiva, vocês vão para a segunda etapa, que é a prova de desempenho didático, que é a novidade deste concurso. Vamos falar um pouquinho sobre essa prova de desempenho didático. Primeiro, quem é convocado para essa prova? De acordo com a área para a qual vocês vão concorrer, muda a quantidade de convocados. E é interessante, pessoal, que tem uma grande quantidade de convocados, porque isso nos dá a entender que a prefeitura pretende convocar muitos aprovados nesse concurso. No edital, a gente tem uma vaga imediata para cada área, uma vaga apenas. Mas eles vão chamar para a prova de desempenho didático, para alguns cargos, 200 aprovados, para outros 80, para outros 150. E pensem comigo, se a prefeitura quisesse fazer o concurso para nomear apenas uma pessoa, ela não ia chamar 200 para uma prova de desempenho didático. Ela ia chamar, de repente, 10, 15, 20 para a prova de desempenho didático, se fosse uma vaga apenas. Essa grande quantidade de aprovados aqui para essa prova de desempenho didático nos dá a entender que a prefeitura vai convocar muitos aprovados ao longo da validade do concurso. O que é comum aqui em Porto Alegre. Geralmente os concursos para professor de Porto Alegre vêm com poucas vagas no edital e ao longo da validade nós temos muitas nomeações. Então, claro que vocês vão estudar para conseguir o primeiro lugar, mas mesmo que vocês não fiquem na primeira colocação, ficando bem classificado, vocês têm muita chance de ser convocados. Porque vejam só, são convocados 200 aprovados para a prova de desempenho didático para professor de artes, 80 para professor de ciências, 200 para educação física, 80 para filosofia, 100 para professor de língua espanhola, 100 para professor de língua inglesa, 150 para professor de língua portuguesa, 150 para professor de matemática, 100 para professor da habilitação de educação especial, né, da área de deficiência mental, e 50 para deficiência visual. Para a deficiência auditiva, em vez dessa prova de desempenho didático, tem uma prova de Libras, mas a ideia é a mesma, né? Muito bem, então a gente tem aqui essa grande quantidade de convocados. Isso que eu mostrei para vocês está no edital, tem um quadro no edital, lá no item 15.2 do edital, quem quiser conferir. E lá tem também a quantidade de convocados por cada cota, né?
Porque são 200 convocados para professor de artes, sendo 20 da cota de candidatos com deficiência, 40 da cota racial e 140 da lista geral, né? Então, quem concorre pela ampla concorrência precisa ficar entre os 140 melhores classificados para ir para essa prova de desempenho didático, para quem fizer para professor de artes. E aí, conforme for para as outras áreas, aqui está a classificação. Além dessa quantidade, todos que ficarem empatados na última colocação também, na última colocação aqui dentro desses limites, né, também vão para a prova de desempenho didático. Então, esse quadro aqui ele é bastante otimista, né? A gente tem muitas convocações aqui previstas, já que eles vão classificar tantos candidatos para essa prova de desempenho didático. Pessoal, essa prova de desempenho didático não é dificuldade nenhuma para quem é professor. Vejam só, o edital traz algumas informações de como vai ser essa prova de desempenho didático. A prova destina-se a avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto e adequação da sua abordagem metodológica, consistindo de aula a ser ministrada perante uma banca examinadora composta por 2 membros. Ou seja, eles querem avaliar se vocês dominam o conteúdo e se vocês sabem transmitir, se vocês têm uma boa metodologia para ensinar. É isso, basicamente. A prova consiste, então, na simulação de uma aula através de uma exposição oral sobre um dos temas que compõem o conteúdo programático da disciplina. A banca examinadora vai avaliar os seguintes aspectos: o plano de aula, a condução da aula, conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato na apresentação da aula, considerando seu desempenho nos aspectos de organização, adequação, clareza, domínio, motivação, tempo, postura, interesse, relação, conexão, dinamicidade, dicção, espontaneidade, autocontrole e integração. Tudo isso vai ser avaliado nessa aula que vocês vão apresentar nessa prova. Essa prova vai ser classificatória e eliminatória, com tempo de 15 a 20 minutos apenas, acrescido de mais 10 minutos para a arguição. Então, é uma aula bem tranquila, vocês vão fazer a exposição e depois responder algumas perguntas. Os recursos didáticos que são disponíveis são quadro de giz, giz e apagador, ou quadro branco, pincel e apagador. Então, eles planejam aqui uma apresentação bem simples. Então é isso, pessoal. Essa é a prova de desempenho didático. E vejam só, você só tem que se preocupar na preparação para essa prova de desempenho didático depois que já tiverem feito a prova objetiva. Porque essa prova de desempenho didático vai ser somente no mês de junho, enquanto a prova objetiva é agora no final de abril. Então, de agora até a prova objetiva, vocês não devem se preocupar com isso. Vocês devem se preocupar em estudar os conteúdos para a prova objetiva. Feita a prova objetiva, aí sim vocês devem começar a se preparar. E para quem por acaso está um tempo enferrujado, um tempo sem dar aulas, eu recomendo até que treine em casa, filmando a si mesmo, dando aulas, até para que possa fazer uma autocrítica, né? Pode assistir a tua aula depois e ver o que pode melhorar, enfim, é uma sugestão do que vocês podem fazer, mas, mais uma vez, somente após a prova objetiva. De agora até o final de abril, vocês têm que priorizar o estudo para ter a maior pontuação possível na primeira etapa do concurso, que é a prova objetiva. Vamos então ver os conteúdos que vocês têm que estudar para essa prova objetiva. Primeiro, o conteúdo de língua portuguesa nos editais da Fundatec, ele assusta pelo tamanho, mas ele não é tão grande quanto parece. Sabe por quê? Porque em cada item, a banca coloca os autores que ela vai utilizar como referência. Mas isso não quer dizer que vocês vão ter que pegar a gramática de cada um desses autores para estudar. A banca faz isso apenas para se proteger contra eventuais recursos, porque aí se algum candidato apresentar um recurso com base em outro autor, que não esses listados, a banca não vai aceitar o recurso. Apenas por isso. Não se assustem. É um conteúdo que a banca já colocava nos seus editais, mas ele ficou maior visualmente, porque em cada item estão esses autores. Vejam só, tem ali leitura, interpretação e relação entre ideias de texto. Aqui a gente tem interpretação de texto, né? Só que fica maior porque a banca coloca, de acordo com José Luiz Fiorin, então coloca os autores ali, né? Que mais, pessoal? Também pede o estudo de linguagem e comunicação,
coesão e coerência textuais, léxico, ortografia, figuras de linguagem e suas relações, fonologia, aquela relação entre fonemas e grafias, morfologia, sintaxe, a gente tem aqui também a coordenação e subordinação, e também a pontuação. São assuntos que sempre aparecem nas provas da banca Fundatec, inclusive, para que vocês vejam como são as provas da banca, vocês podem acessar no próprio site da Fundatec, tem as provas dos concursos anteriores, e esse conteúdo que está aqui é exatamente o mesmo que a Fundatec tem colocado nos seus diversos concursos que aplica. Então vocês podem pegar uma das provas recentes aí de 2025, já teve aplicação de prova neste ano, de qualquer prefeitura aqui do Rio Grande do Sul que a Fundatec aplicou, que vocês vão ver que o conteúdo é o mesmo. E aí, pegando as provas, vocês já podem ter uma ideia, né, de como esse assunto é cobrado. Para quem fizer o nosso curso preparatório, o professor Daniel vai trabalhar com vocês cada um desses assuntos no curso e também corrigir algumas provas da Fundatec para que vocês justamente conheçam. Mas quem não for fazer o nosso curso preparatório, a dica é buscar provas anteriores no site da Fundatec, isso vai ajudar bastante. Legislação. Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês que a legislação está dividida em dois conteúdos. Tem uma legislação mais geral e uma legislação mais específica da área da educação. A legislação geral, que está aqui, abrange as seguintes normas. O estudo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica e familiar. Aí tem as leis municipais de Porto Alegre. E já uma dica, geralmente, a maioria das questões são sobre as leis municipais. A Fundatec tem esse padrão. E aqui a gente tem 4 leis municipais para estudar, que devem ser a prioridade de vocês no estudo de legislação. A Lei Complementar 133 de 85, que é o Estatuto dos Funcionários do Município. Essa lei apresenta os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores do município de Porto Alegre. Tem uma outra lei, que é o Plano de Carreira do Magistério, trazendo os direitos justamente dos integrantes da carreira do magistério. Tem a Lei 478 de 2002, que trata do regime de previdência social dos servidores. Essa lei trata da aposentadoria dos servidores, como funciona a aposentadoria e pensão. E ainda, pessoal, a gente tem a Lei Orgânica do município de Porto Alegre, que é uma lei que trata das principais normas de funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Essas são as 4 leis municipais previstas no edital, que vocês devem priorizar no estudo, porque devem ser a maioria das questões dentro dessa disciplina de legislação. Mas vocês também devem olhar os demais conteúdos, porque a banca sempre coloca uma das outras normas também no meio das questões. E aí nós temos a Constituição Federal, e aqui uma boa notícia. Vocês não precisam estudar toda a Constituição. A banca colocou os artigos que ela vai cobrar. Então a gente só precisa estudar os artigos 1º a 4º, o artigo 5º, os artigos 6º a 8º, 37 a 41 e 205 a 214. Somente esses artigos que nós precisamos estudar da Constituição Federal. No nosso curso preparatório, eu já gravei as aulas sobre todo esse conteúdo. São todas aulas comigo e vocês têm a exposição sobre os assuntos. Eu apresento para vocês cada uma dessas normas. Eu vou passando para vocês praticamente artigo por artigo das normas, explicando como que isso é cobrado em prova também. No final do conteúdo, vocês têm a apostila com tudo que foi trabalhado na aula e vocês têm essa apostila no formato PDF, né? Uma apostila digital que vocês podem baixar aí pelo próprio site. E tem as questões que eu elaboro para que vocês possam treinar no final de cada conteúdo. Então vocês vão ter as questões para resolver e depois ainda eu faço a correção em vídeo, mostrando aqui na tela cada uma das questões e indicando em cada uma delas por que está certo ou errada cada uma das assertivas. Estudando dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de ter um excelente desempenho na prova do concurso. O próximo conteúdo do edital é a legislação específica, que, como eu falei, é uma legislação mais ligada à área da educação.
No nosso curso preparatório, quem trabalha esses conteúdos é a professora Jéssica, que é pedagoga e vai trabalhar com vocês. A Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, o Plano Nacional de Educação, a LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Decreto Federal 11.556 de 2023, que instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Esse é o conteúdo da legislação específica. E para os conhecimentos pedagógicos, a gente tem um conteúdo bem ligado à pedagogia, que é um conteúdo importante para os professores de todas as licenciaturas. Aqui também a professora Jéssica vai trabalhar com vocês todos esses assuntos. Aqui vocês vão estudar educação, desafios atuais, metodologias ativas, os impactos e importâncias da educação 3.0, 4.0 e 5.0, ensino híbrido, cidadania digital, educação na era digital, escola do futuro, mediação da aprendizagem, didática, teorias da aprendizagem, projeto político-pedagógico, gestão e planejamento escolar, avaliação da aprendizagem, inclusão escolar, processo ensino-aprendizagem, a gestão da aprendizagem em sala de aula, o planejamento pedagógico e o ambiente de aprendizagem, didática e formação docente, inter, pluri, trans e multidisciplinariedade, modelos de Jante e educar pela pesquisa. Todos esses assuntos a professora Jéssica vai explicar para vocês no nosso curso preparatório. Esses são os conteúdos que são comuns a todos os cargos. Aí, dependendo do cargo para o qual você vai fazer, muda o conteúdo de específicos que tem que estudar. No edital do concurso, vocês encontram também todas essas informações. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise desse edital de concurso para a Prefeitura de Porto Alegre. Os nossos cursos preparatórios já estão disponíveis. Vocês já podem adquirir pelo site pgfconcursos.com. Também no nosso site vocês vão encontrar os cursos que estão disponíveis, aulas demonstrativas e o link também para acessar esse edital que eu mostrei aqui neste vídeo para vocês. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso da Prefeitura de Porto Alegre.